Para você que achou que a polêmica envolvendo Leia Miranda tinha chegado ao fim, você está enganado. Leia Miranda vai voltar a estar no centro das notícias gospel depois que o site Fuxico Gospel publicou em suas redes sociais que Leia Miranda está processando a IPDA. Segundo o Fuxico Gospel, na petição, Leia pede que a diretoria da IPDA lhe entregue o arquivo contendo os áudios que foram expostos nas redes sociais. Ela também pede que a diretoria entregue a seus advogados informações sobre quem foi que repassou esse áudio contendo toda aquela narrativa picante. E os detalhes minuciosos dessa petição você vai ver agora. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito em nosso canal Mover Gospel, se inscreva, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, porque só aqui você acompanha tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia. A gente teve acesso hoje a um documento que foi protocolado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi protocolado ontem, dia 25, hoje é 26, ontem, e foi publicado hoje no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. É um processo no Foro Central Civil, um processo de número 111 7893 20 2022 826 0100 de Leia Oliveira de Miranda contra a Igreja Pentecostal Deus é Amor. A Leia Miranda está agora processando a própria igreja. E uma das partes deste processo não é apenas a igreja, é a sua mãe, Ereni Miranda. Esse é o documento que eu falei que com certeza vai inflamar ainda mais, se já estava inflamado com essa questão da yoga, né? De ser algo radicalmente contra o que a doutrina da igreja prega. Ela agora está processando a igreja e a gente teve acesso aos autos do processo, que a gente vai ler na íntegra para vocês. Vou pedir para colocarem na tela. Você vai ler comigo aqui. A gente teve acesso de forma exclusiva, tá, aos autos do processo. Me tira da tela, por gentileza, eu vou me aproximar um pouco para ler junto com o pessoal. E você que está acompanhando, pelo telefone, se você não conseguir enxergar, eu sugiro que faça o mesmo, né? Se aproxime um pouco da tela, para que a gente possa ler junto o que diz, né? O que é esse processo, o que pede a Leia Miranda contra a IPDA. Diz assim, dos fatos. A autora, no caso da Leia, foi alvo de um escândalo envolvendo seu nome ao ter veiculado na internet, em redes sociais como WhatsApp, YouTube e Facebook, um vídeo contendo uma montagem de fotos com a sua imagem e a imagem de seu ex-colega de trabalho, Paulo Gilberto Elias da Silva, e um áudio a eles atribuído, cujo conteúdo é nefasto. Você deve ter lido aí. No áudio, uma conversa entre um interlocutor masculino e uma interlocutora feminina há a exposição de conteúdo sexual atribuído para desonrar a autora, no caso Leia Miranda, prejudicá-la em seus trabalhos, bem como causar um escândalo sobre sua vida. Como narrado em Ação Conexa, a autora é cantora, missionária evangélica e integrante do corpo diretivo da Fundação Reviver, bem como da Associação Beneficente Reviver Help, ambas criadas através do trabalho filantrópico da Igreja Pentecostal Deus é Amor, ora RÉ, e denominada IPDA. A autora é divorciada de seu único casamento, mãe de 3 filhos, 2 vivos e adultos, bem como dedica sua vida à assistência social, à igreja e ao cuidado com suas funções administrativas e ministeriais. A autora foi, então, surpreendida, assim como o público atento às redes sociais, nas últimas semanas, a uma série de acusações de adultério, fornicação, mentirosa, entre outras acusações ainda mais baixas, ao ter-lhe sido atribuída a referida voz e diálogo nefasto. Ressalta-se que o áudio não corresponde a nenhum diálogo que a autora teve ou participou, bem como não teve nenhuma relação afetiva, sexual, íntima ou afim com o senhor Paulo Elias, tendo uma relação estritamente comercial, profissional e cordial,
advinda de uma série de trabalhos juntos, já que o senhor Paulo Elias era contratado pela Fundação Reviver para exercer trabalhos e, por vezes, as partes se encontravam. Diante do vídeo amplamente divulgado, replicado e comentado por sites de fofoca gospel, a autora não viu outra alternativa que não a contratação de um especialista em vídeos e fonética para fazer a comparação de seu padrão fonético com o áudio que está lhe sendo atribuído na internet. A autora forneceu, então, seu padrão fonético para o perito contratado, que, após uma série de testes, solicitou uma coleta presencial, onde foi feita uma série de leituras de palavras e frases através de equipamentos profissionais. Após muita polêmica midiática e o afastamento da autora das atividades eclesiásticas e administrativas que detinha, bem como após uma avalanche de comentários negativos, ataques cibernéticos à honra e moral da autora, sobrevieram 2 laudos. Isso refere-se ao laudo que a gente, inclusive, trouxe aqui. Nós entrevistamos o próprio perito, né? Você deve bem lembrar desse episódio antes da divulgação do laudo. O primeiro laudo, produzido quanto à integridade do vídeo-áudio porque é um vídeo, mas é embasado no áudio, foi demonstrado pelo perito contratado que o vídeo possuía uma série de edições, cortes e até sobreposições de áudio, mas não foi possível aferir maiores informações do vídeo, como a relação aos seus metadados, data de criação, horário, aplicativo onde foi gravado, etc. O segundo laudo, produzido com base na fonética, foi atestado que o padrão fonético da autora converge com o padrão fonético encontrado no vídeo-áudio encontrado na internet, para o espanto da autora, que não teve tal conversa telefônica e nem por vídeo com o senhor Paulo Elias. Esse parágrafo é muito importante. O padrão fonético é o mesmo. No entanto, o laudo pericial atestou que, a despeito do padrão fonético convergir entre a voz da autora e da interlocutora do áudio, o áudio possui fortes indícios de que foi manipulado tanto por editor de áudio quanto por inteligência artificial. Observe mais uma vez um jogo de palavras bem interessante aqui, né? O áudio possui fortes indícios de que foi manipulado, mas no parágrafo anterior fala que o padrão fonético da autora converge com o padrão fonético encontrado no vídeo. Isso não foi amplamente divulgado, pelo menos em parte do que eu vi do laudo. Vamos lá. Sabendo que há hoje no mercado tanto profissionais capacitados quanto softwares capazes de simular a voz de pessoas com amostras de até mesmo 5 segundos de áudio, bem como sabendo que há dezenas, se não centenas de vídeos da autora em circulação nas mídias sociais, bem como em gravação de músicas, há fortes indícios de que foi um áudio totalmente produzido para prejudicar a autora, causar tumulto, prejudicar sua imagem e até mesmo afastá-la de seus cargos ministeriais e administrativos, já que atingida a sua moral e integridade. Sabe-se que as igrejas evangélicas exigem para seus cargos eclesiásticos pessoas com integridade moral ilibada, ética, e foi justamente onde a autora foi atingida. Pois bem, através do laudo enviado em particular pela IPDA à autora, pode-se desprender que o perito contratado se utilizou de um arquivo de mídia totalmente diferente do arquivo enviado para o perito contratado pela autora. Bom, deixa eu ler de novo esse trecho. Pois bem, através do laudo enviado em particular pela IPDA à autora, pode-se depreender que o perito contratado se utilizou de um arquivo de mídia totalmente diferente do arquivo enviado para o perito contratado pela autora. Está falando de uma perícia que foi feita. Mas isso é muito interessante, porque me coloca na tela de novo, Miquel, porque esse assunto não foi publicado, né? Se você bem lembra, inicialmente foi falado, todo mundo na internet, todos os canais de YouTube falou sobre isso, mas a gente acabou não dando sequência, né? É que a IPDA estava fazendo a sua própria perícia, não é isso? Muita gente comentou que a IPDA estava fazendo sua própria perícia sobre esse caso.
Mas esse laudo da perícia, feito pela própria IPDA, não foi publicado, isso não veio a público, mas ela fala nesse processo aqui que o perito, ela deixa claro aqui que são 2 peritos, o perito que ela contratou e um perito que a igreja contratou, certo? Então, é importante rever esse caso aí. Por quê? Por que eu dei essa pausa? Porque fica mais claro para a gente que está acompanhando esse caso, e sobretudo todo mundo, né, que talvez o afastamento de Léa Miranda do cargo por 5 anos não foi por desobediência ou porque ela simplesmente se voltou contra a diretoria, como ela disse, e sim porque a própria diretoria tem o seu próprio laudo, feito pela sua própria perícia, que atesta que, na verdade, não foi por desobediência, mas, ou melhor, que a perícia atesta que pode sim ter sido a voz da própria Léa Miranda. É por aí que eu queria que vocês refletissem, depois a gente volta a falar sobre esse assunto, porque esse assunto tem muito pano para manga. Eu tenho certeza que muita gente vai depois repercutir esse assunto. Mas vamos voltar para concluir, porque ainda falta um bom caminho. Isso porque, desde pronto, na parte inicial do laudo produzido pela RE, há indicação de metadados conservados, informando o local de criação, horários, edições, aparelhos celulares, etc. Com isso, leva-se a crer que o arquivo que os representantes da igreja possuem é muito mais completo do que o arquivo que está circulando na internet. Ou seja, pode fazer com que se facilite e muito o trabalho da polícia ao investigar o crime de difamação nas redes sociais e facilite a autora, no caso a Léa, a buscar o real responsável pelo vazamento do áudio na internet, ou até mesmo fornecer ferramentas para que se investigue quem criou o vídeo com o slideshow de fotos. Tem mais? Tem mais. Há também a possibilidade da demonstração por parte da igreja de como tal artigo chegou ao seu conhecimento, também facilitando no processo investigativo da responsabilidade por todos os prejuízos causados à honra e imagem da autora. Assim, foi requerido à IPDA tais informações, bem como a cópia do referido arquivo da forma em que foi recebida. No entanto, não se obteve resposta. Assim, sem alternativa, a autora decidiu recorrer à tutela jurisdicional para, por meio da presente ação de produção antecipada de provas, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, até porque, mantendo-se inerte, será prejudicada cada dia mais por toda a agressão sofrida à sua honra e moral. Aí ele vai, a advogada vai fundamentar. O direito à apresentação tem o objetivo de constituir provas por meio de documentação que auxiliará no processo investigativo para se determinar os criminosos responsáveis por vazar o conteúdo e, pior, construir um arquivo de áudio e vídeo justamente para atingir a imagem e honra da autora, conforme disposto no inciso 3º e por aí segue. Dos pedidos, Micael, sobe, por favor. Diante do exposto e do que preceitua a legislação vigente, a doutrina e a jurisprudência, requer-se a Vossa Excelência que venha julgar totalmente procedente a apresentação, determinando desde já as seguintes providências. Isso é o que pede Léa Miranda, a defesa de Léa Miranda, a IPDA. A citação da ré, ou seja, a IPDA, por meio postal nos termos, para que, querendo, conteste a apresentação sob pena de revelia. B. A determinação para que a ré promova a exibição judicial do arquivo enviado para perícia particular, bem como forneça as informações de recebimento do arquivo de áudio de forma que se permita buscar mais informações sobre a origem do áudio ou vídeo. Pleiteia-se ainda, em caso de haver algum tipo de resistência nos autos, a condenação da requerida, ou seja, da IPDA, ao pagamento das despesas processuais, mais verba honorária advocatícia. Requer-se, ao final, seja julgada a ação e proferida sentença constitutiva e homologatória. E a página final, desse ao presente causa o valor de R$10 mil, apenas para fins fiscais. É a doutora Juliana
Souza Ribeiro, de São Paulo. Isso foi dia 24, anteontem, ontem foi protocolado e hoje já está disponível no site do Tribunal de Justiça. Então, senhoras e senhores, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a defesa de Léa Miranda, e isso é natural, né? Inclusive, se você não viu, eu sugiro que você veja. Tivemos uma entrevista muito esclarecedora com um consultor jurídico, onde ele explicou, por exemplo, o título do vídeo você vai encontrar fácil, pesquisa no nosso canal, Paulo Elias pode ser preso? E o Cássio César, foi o nosso consultor jurídico, ele explicou detalhadamente até que isso poderia acontecer, não contra a igreja, mas ele citou, por exemplo, que vários canais poderiam ser processados, que o próprio Google seria citado para poder remover o material, e é um direito que a Léa Miranda tem, isso é inegável. Ninguém está aqui querendo tirar o direito da Léa Miranda, e nem seu ninguém, né? Quem tem direito, e acabou. É um direito que ela tem, e pronto, então ela está fazendo isso. Agora, ela entrar na justiça contra a IPDA é uma novidade, é uma grande novidade, porque ela fez isso, e não é a primeira vez, mas ela fez isso em 2005, exatamente quando ela queria que o pai deixasse a presidência da IPDA. Então teve um problema lá atrás, ela acabou sendo expulsa naquela época, ficou um longo tempo afastada da igreja, depois acabou voltando. Mas ela já fez isso numa fase exatamente em que ela tinha sido expulsa, ou ela foi expulsa depois disso. Mas foi uma fase em que ela foi excluída. Então agora ela faz a mesma coisa. Ela entra na justiça contra a IPDA. Mas ela entrou na justiça não foi para pedir indenização por danos morais. Ela entrou na justiça para que a IPDA entregue para sua defesa, para sua advogada, a doutora Juliana, o áudio, o arquivo que ela recebeu, que é aquele mesmo que depois se espalhou em tudo que é grupo, em tudo que é canal no YouTube. Mas a igreja, a defesa da Léa Miranda quer que a igreja entregue para ela duas coisas. Primeiro, o áudio, que é o arquivo original que eles receberam lá, e quer saber também quem foi a pessoa que enviou esse arquivo para a diretoria da IPDA. Entendeu? Quem foi a pessoa que enviou esse arquivo para a diretoria da IPDA? Porque eles acreditam que se souber quem foi a pessoa que enviou esse arquivo para a diretoria, vai ficar mais fácil então de descobrir quem foi a pessoa que vazou esse arquivo. Essa é a ideia que a defesa de Léa Miranda tem. Deixe o seu comentário logo aí abaixo, que é muito importante. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E eu espero por você aqui no próximo vídeo.